cada dia, o Disque 100, que é o Disque Denúncia, recebe quase 50 denúncias relatando crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. E para reverter esta realidade, está em análise na Câmara um projeto de lei que prevê prisão de até 40 anos para quem praticar estupro de vulnerável e resultar em gravidez. Eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o autor dessa proposta, o deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro. Bem-vindo, deputado. Olá, Regina, Célia. Eu quero agradecer muito a oportunidade de falarmos sobre um projeto de lei que é extremamente importante, que é para dar um freio a essas monstruosidades que têm acontecido no nosso país, que é o estupro de crianças e adolescentes. Com certeza, deputado. Agora, o estupro de vulnerável já está previsto em lei, até com agravante. Qual é a pena hoje e como vai ficar com o seu projeto? Bom, é muito importante contextualizar que, infelizmente, o Brasil ele carrega e traz ao mundo uma triste marca. Nós temos pelo menos 4 crianças e adolescentes que são violentadas a cada 1 hora. O Ministério da Mulher, da Cidadania e Direitos Humanos, ano passado, nos demonstrou que 80 mil denúncias foram feitas de crimes contra crianças e adolescentes. Cerca de 17 mil se tratavam de abusos sexuais. O que eu não posso aceitar, como delegado de polícia que sou e como parlamentar, é que esses crimes sejam perpetrados justamente por aqueles que tinham que defender essas crianças e adolescentes. Aí eu falo de pais, tios, padrastos, enfim, até mães. O núcleo familiar, muitas vezes desajustado, acaba cometendo esses atos terríveis contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Cerca de 75%, não é isso? Cerca de 75% dos casos são de... O agressor é conhecido, é próximo da criança ou do adolescente. Sim. E detalhe, eu posso lhe falar como delegado de polícia que sou, e fui durante 11 anos aqui no Rio de Janeiro. É muito difícil porque a família, ela tem... Para ela é muito complexo aceitar que houve esse abuso. Então, muitas vezes, a criança ou o adolescente fala, diz que está havendo, e a mãe ou o pai não quer acreditar que um irmão, que um sobrinho ou um primo esteja cometendo delito. Então, a família acaba que acoberta. Nós não podemos aceitar isso. O artigo 217-A do Código Penal é claro e criminaliza o estupro de vulnerável, que é de crianças e adolescentes até 13 anos. A pena é mais grave. Então, eu vou dar um exemplo. A pena hoje, quando há estupro seguido de morte da vítima, ela varia de 12 a 30 anos de prisão. O nosso projeto quer unicamente fazer com que essa pena possa chegar ao máximo legal hoje permitido, que é de 40 anos. Então, no nosso projeto, a pena não é apenas de 30, ela pode chegar a 40 anos. E nós colocamos um outro elemento importante. Se resultar morte ou se resultar a gravidez da vítima, a pena pode chegar a esse patamar. Alguns talvez digam, nossa, mas é muito tempo? 40 anos. Não é não, porque nós estamos diante de uma violência que é monstruosa. Quem é pai, quem é da família e sabe que a sua filha ou filho passou por isso, certamente vai entender. Graças a Deus eu não tenho um caso desse na minha família, mas eu me coloco na posição das pessoas e eu entendo que para o mal, a lei é o grande freio. Nós, parlamentares, temos a obrigação de atuar com muito rigor para evitar que esse crime, que até então ele paira sobre ele uma invisibilidade. Os casos acontecem, são pouco comentados. Tivemos esse episódio bizarro do Espírito Santo, dessa pobre menina que com 10 anos estava grávida, de um tio que a violentava desde que ela tinha 6 anos de idade. Logo, eu, como delegado de polícia, nunca vou me conformar com isso. Atuei várias vezes, prendendo estupradores, prendendo pedófilos, e hoje, já que tenho a oportunidade de estar em Brasília como deputado federal, eu quero instrumentos que façam que a punição seja efetivamente real. Eu lhe digo mais, a população não perdoa esse tipo de delito. A população de bem fica ultrajada. E é justamente em nome das crianças e adolescentes que eu não quero que cresçam com traumas, que cresçam com sofrimentos e que sejam adultos desajustados
é que nós precisamos agravar a pena desses criminosos cruéis e sem alma. Agora, como o senhor mesmo lembrou, a própria família tem dificuldades em aceitar que está acontecendo aquilo com a criança. A proposta tem algum mecanismo para incentivar a denúncia, já que as crianças, às vezes, têm medo até de contar para não ser mais prejudicada ainda, não é? Sim. Regina, você tem toda a razão. Veja que muitas vezes as mulheres elas são dependentes financeiros do estuprador, que seja um companheiro ou um namorado. E a gente precisa entender que não é algo simples. Na minha opinião, a principal forma de nós enfrentarmos esse problema é através da informação. Não se pode culpabilizar a criança ou adolescente que foi estuprado. Esse tem que ser protegido. E o Estatuto da Criança e Adolescente já cumpre essa missão. Precisamos, certamente, agravar as penas e precisamos conscientizar. As famílias precisam romper esse véu de medo e precisam denunciar. Por quê? Caso contrário, há situações onde esse tipo de indivíduo, que é um pervertido, é um desviado, ele passa décadas estuprando, abusando dessas crianças e desses adolescentes. Logo, a grande campanha a ser feita é uma campanha para que a sociedade não veja de forma normal o que acontece. Nós devemos agir agora. Toda vez que surge um caso rumoroso, a imprensa faz com que venha à luz uma série de crimes que acontecem na clandestinidade, que acontecem sobre o manto das trevas. E eu digo sem medo de errar. O Brasil precisa avançar bastante, precisa proteger suas crianças e adolescentes. E a lei é, na minha análise, uma forma clara e concreta de atingir isso. Então, eu não tenho a pretensão de achar que o aumento das penas será suficiente para que nós consigamos erradicar os problemas ligados aos crimes sexuais. Mas é um começo. A gente precisa discutir isso. Nós precisamos de um grande debate, um debate amplo, que aborde a questão da pedofilia, aborde a punição e também como é que vai ser tratadas as crianças e adolescentes para que elas possam se livre desses fantasmas que normalmente as perseguem durante a vida toda. Inclusive, o Brasil já tem uma legislação que é até de vanguarda contra a violência doméstica, mas ainda assim esses números continuam alarmantes. Esses casos mesmo contra crianças e adolescentes são mais de 60% dos casos de estupro contra vulneráveis que ocorrem. Quer dizer, a impunidade que as pessoas veem também não é uma forma de que as pessoas continuem, esses criminosos continuem praticando? Regina, você disse tudo. Nós não podemos aceitar a impunidade. A impunidade dá ao criminoso a certeza ou a possibilidade de acreditar que ele jamais será punido por esse crime. E isso é muito ruim. Veja, as vítimas, muitas vezes, não conseguem se defender. Ou uma criança, ou um adolescente. Existem estupradores que eu já consegui conversar na minha atividade profissional com as crianças choravam e diziam, olha, ele me ameaçava. Ele falava que se eu contasse algo para alguém, mataria minha mãe, mataria o meu irmão. Então, eles são sórdidos. A impunidade precisa acabar. Os crimes, quando acontecem dentro das residências, dentro dos domicílios, é muito mais difícil que eles consigam vir à tona e as investigações prosperem. É por isso que eu falo, a obrigação de atuar não é só da família, é também dos vizinhos, dos amigos, que não podem achar que aquela situação que está acontecendo mereça ser varrida para debaixo do tapete. Não, é através de punições exemplares que nós vamos educar esses repressores. Alguns falam em castração química, com uma possibilidade de diminuir esse problema, como outros países do mundo, especialmente na Europa, já adotam. Em pouco tempo, Regina, eu vou voltar ao seu programa para falar sobre um projeto de lei onde eu vou dar um segundo passo. Um passo tão importante quanto esse do aumento das penas. Porque se nós não formos firmes, nós não vamos resolver o problema do abuso e do estupro das nossas crianças e adolescentes nunca. O que eu quero é trazer a sociedade para uma grande discussão. Qual é o país que nós queremos, Regina? Um país onde as crianças sejam respeitadas, possam estudar,
possam crescer saudáveis, trabalharem, serem homens e mulheres de bem? Ou nós queremos um país de traumatizados, de pessoas que são violentadas e que vão conviver com uma série de agonias e de traumas a vida inteira? Não, nós temos que fazer uma opção. E eu aprendi, como delegado, que é punindo os maus que nós protegemos os bons. Deputado, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no programa. Regina, eu que te agradeço. Eu vou terminar com uma frase que não é minha, mas é muito importante. É uma frase de Isaac Asimov. Ele dizia o seguinte: a violência é o último refúgio do incompetente. Pois bem, que esses estupradores que usam de violência, de grave ameaça, de intimidação, possam todos eles se refugiarem na cadeia pelos 40 anos que o nosso projeto de lei está prevendo. Todo crime que envolva uma criança e uma adolescente, ainda mais uma gravidez não consentida, ele não pode ser aceito, ele tem que ser punido. Muito obrigado, querida, e que Deus nos abençoe sempre. Eu conversei sobre a proposta que aumenta a pena para o crime de estupro contra vulnerável com o autor da proposta, deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro. Mas, antes de me despedir, eu tenho um aviso para você que nos assiste. O canal de atendimento telefônico da Câmara dos Deputados ao cidadão tem um novo número. Ganhou mais um zero. Agora é 0800 0619 619. Pode anotar aí. E pelo Disque Câmara, você pode também apresentar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitar informações sobre as atividades da Câmara. A ligação é gratuita e o atendimento está disponível das 9 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.